Então, graça e paz, que Deus abençoe ricamente a todos aqui na igreja, que abençoe você que está em casa. Estamos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, popular Boa Vista, a Igreja do Shurek. Tem vídeos gravados aí no canal. E eu quero trazer um abraço dessa igreja, desses irmãos, para você que está em casa, em qualquer localidade do Brasil. Maranata! Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E já aproveitar em nome dos irmãos aqui, convidar vocês a visitar a nossa igreja, né? Ou uma igreja adventista perto de você. Nós temos cultos aos domingos, geralmente, se você é da região de Rondônia, às 7h30 da noite, né? A quarta-feira nós temos o culto de oração também, 7h30 da noite. E todo sábado, 8h45, nós abrimos a igreja com louvores, vamos estudar a Bíblia, recapitulando através da lição da Escola Sabatina, e depois temos o culto divino. E eu fui convidado exatamente para estar ministrando a palavra aqui do culto divino. Se você não me conhece, pessoal daqui da igreja, você que está em casa, meu nome é Vanderlei Francisco, sempre comigo a minha esposa, Dona Vilma, só que a Dona Vilma está lá em Toledo novamente. Já em outro vídeo aí eu gravei, né, por uma boa causa. E por que uma boa causa? A Vilma foi nos representar lá em Toledo, que a minha filha Vanessa voltou aos braços do pai, reescreveu o seu nome no livro da vida, sábado passado, né? Eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, então num sábado passado desses, ela batizou novamente, graças a Deus, o céu está em festa, nós também estamos em festa, tá? E a Vilma está lá em Toledo nos representando. Mas eu trago da Vilma também um abraço a todos os irmãos, aos amigos. Como sempre, em minhas mãos, a velha companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho e para o seu caminho também a Santa Palavra de Deus. Igreja, todos têm Bíblia, se não tem Bíblia, tem aí no dispositivo, no telefone, no tablet, no computador, né? Hoje está moderno. Com a sua Bíblia aí em mãos, vamos orar? Vamos falar com Deus para a gente começar a bater um papo aqui sobre um tema. Vai ser bom, vocês vão gostar, tá? Oremos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, nós pedimos perdão, Senhor, pelos pecados e falhas. E agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, nos conduzido. E nós buscamos forças em Ti, através do Seu Santo Espírito, para continuar pregando esta Sua mensagem de salvação, o Evangelho eterno. Nos use, nos capacitando, e chegue também até os lares, abrindo os corações. E aqui na igreja, cada irmão e cada irmã esteja com o coração e a mente aberta para receber a sua palavra e nos ajude a praticar. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você que está em casa pode falar amém também, né? Não sei a hora que você está assistindo ao vídeo, mas pode falar amém. Não ando bem da garganta, por isso estou movido a água. Irmãos, quando eu fui convidado para pregar aqui, vocês sabem que eu gosto de pregar vários temas, né? Mas ultimamente, a última vez que eu vim aqui, falei de família. Anteriormente a isso, eu gosto de pregar lições da Escola Sabatina. Eu pego os temas da lição e passo para sermão. Só que nós temos prestado atenção em alguns acontecimentos em relação à família. Vilma e eu somos diretores de Lar e Família, lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, e nós percebemos que a família está sendo atacada a todo momento. E eu já preguei aqui e repito, a família é a base. Deus criou a família lá no Jardim do Éden, uma instituição sagrada, criada pelas mãos de Deus antes do pecado. Assim como o sábado também foi criado antes do pecado, o casamento, a família, nos moldes bíblicos, também foi criado antes do pecado. Agora, a família é a base da sociedade, por exemplo, né? Se a família vai bem, a sociedade vai bem, a igreja vai bem. Agora, quando a família vai mal, tudo começa a desandar. Tudo começa a ir mal. Então, de um ano para cá, eu estou pregando sobre família. Então, quem está com saudade que eu pregue sobre lição de Escola Sabatina, vá no nosso canal, se inscreva no nosso canal. O canal toda semana tem vídeo a respeito dos temas da lição da Escola Sabatina. Você que está acompanhando sabe, as 3 mensagens de Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12, né? Que é a pregação para o tempo do fim. Nós estamos estudando, então vai lá, tá? Mas nas igrejas eu estou falando sobre esse tema, família. Quero agradecer o irmão, o Gilson. Quando ele me convidou, eu falei, o que eu vou pregar lá? Família, mas
qual sermão eu vou pregar sobre família, né? E aí eu estava baixando aqui no tablet alguns sermões de semanas de oração. Teve uma semana de oração muito antiga, então talvez o que eu vou pregar aqui, alguém tenha pregado recentemente para vocês. Não é um sermão meu, é um sermão que está incluso numa semana de oração sobre a família. E eu resgatei esse sermão para dividir com a igreja e dividir com você que está em casa também. Tá? A base do sermão é Êxodo. Êxodo, vocês falam que... Vocês não, né? Vocês sabem que Êxodo está falando de libertação. Deus está agindo, usando um homem, usando uma família ali, para resgatar uma multidão de pessoas, povo de Deus, que estava escravizado por mais de 400 anos. Então, a história do Êxodo vocês conhecem. Aquela que o pessoal ficou peregrinando ali durante 40 anos, pela rebeldia mesmo. Poderia ter acontecido antes ali o milagre de ter chegado à terra prometida. Mas pela rebeldia, pela desobediência, aquela primeira geração, poucos chegaram lá. Agora, nós aprendemos aqui então que a saída do povo de Israel ali do Egito, ela foi dramática. Nós temos ali 3 personagens, né? O povo. Para o povo, a expectativa de deixar a escravidão, essa expectativa, eu acho que estava consumindo eles. Acho que tinha muita gente roendo unha, né? Muita gente deprimida, né? 400 anos, 4 gerações. Para nós hoje dá mais de 4 gerações, né? A gente vive pouco. 6 gerações talvez, né? Falando que, olha, aguarda mais um pouquinho, né? O libertador está chegando. Opa, só mais um pouquinho. O libertador está chegando. Então, a expectativa para eles era deixar a escravidão. Agora, para Faraó era a insistência em não perder os seus escravos. Ele não queria perder os escravos, ele não queria perder o seu poder de maioral na época. Ele era o bambambam, né? E para Moisés? Para Moisés, a convicção de que havia chegado a hora de sair com todos. Ele queria levar todas aquelas pessoas para a liberdade. E Faraó vai fazer uma proposta que às vezes passa despercebida, até pela razão linguística colocada ali na Bíblia, né? A proposta feita por Faraó era o seguinte: deixem as crianças. As crianças ficarão para trás. E hoje é um dia especial, Dia das Crianças Adventistas. Eu quero estender esse dia a todas as crianças do Brasil e do mundo. Uma salva de palmas para as nossas crianças. Uma salva de palmas para os aventureiros. O Faraó, ele queria manter ali a mão de obra. E a estratégia dele para conseguir isso, ele ia, olha, eu deixo o povo sair, vocês podem ir do Egito, mas as crianças devem permanecer aqui no Egito. Essa foi a proposta de Faraó. A gente vai ver se essa proposta é boa ou é ruim, né? Então, Êxodo capítulo 10, verso 9, se você quiser conferir na sua Bíblia, Êxodo 10, 9, a gente vai encontrar ali a resposta contundente de Moisés. Abre aspas, ele fala, nossos filhos seguirão conosco. Ou seja, as nossas crianças, Faraó, irão conosco. Então não houve dúvida para Moisés de que a promessa feita por Deus seria para a família completa. A liberdade ofertada por Deus, era para a família completa. Então, as crueldades da vida escrava não mais seriam uma realidade na vida de nenhum dos filhos de Deus. Nenhum. Ninguém deveria ficar. Agora, daqui para frente, eu gostaria que prestasse muita atenção. Nenhuma família sairia feliz do Egito se deixasse alguém que ama para trás. Sim ou não? O plano de Deus incluía a libertação para absolutamente todos. A narrativa da saída do cativeiro egípcio nos oferece uma boa analogia para quando deixarmos a escravidão do pecado aqui no planetinha chamado Terra. Vou fazer uma pergunta para você que está em casa aí. Quem irá ao céu com você? Quem irá
Quem irá ao céu com você? Deixaremos para trás as nossas crianças, sim ou não? Não, né? A criançada já levantou a mão. Claro que não. Nós vamos deixar para trás os nossos adolescentes, sim ou não? Não. Nós vamos deixar para trás os nossos jovens cheios de sonhos, sim ou não? Os nossos velhinhos, vamos deixar para trás? Os nossos idosos, não. Quem é casado aí, levanta a mão, por favor, né? Por que esse sermão ele vem à tona? Porque, irmãos, nós estamos chegando num tempo de quase fadiga conjugal. Quase fadiga conjugal. Nós estamos limitando muito o que nós chamamos de relacionamento, né, casamento. Está ficando muito pequeno. Está ficando muito pequeno. E as pessoas estão cansando. Eu vou explicar. Os casais que lutam juntos na jornada da vida, e aí alguns levantaram as mãos, e alguns ainda serão casais, né? Precisam animar-se a continuar a caminhada a despeito das diferenças. Como eu disse, a família está sendo atacada disso. De todos os lados. O inimigo tem usado tantas coisas, tantas atrações, está atacando a família. E agora os casais começam, né, a criar diferença entre si, né? E o autor aqui dessa semana de oração, ele fala, os casais que lutam juntos na jornada da vida precisam animar-se a continuar a caminhada a despeito da diferença. Aqueles que são pais e lutam pela educação e salvação dos seus filhos, precisam ser instruídos, precisam ser animados a prosseguir, devem continuar. Não pense pequeno. Aqueles que passaram por desilusões, passaram por tristezas, precisam encontrar ânimo para continuar a caminhada. Eu sei que tem muita gente magoada, muita esposa magoada, muito marido magoado. Às vezes, algumas indiferenças, né? Ou algumas diferenças está prejudicando o casamento. E fala, vocês precisam, passou por desilusão, está triste, precisa encontrar ânimo para continuar a caminhada. Ah, mas eu já tenho alguma idade, né? Os filhos já estão criados. Os filhos já não precisam mais de nós. Os que já estão idosos e pensam que as forças acabaram, nós, idosos, precisamos ser animados a seguir adiante. Então o recado é para todos. Aqueles que escolheram viver juntos a experiência da vida dois, precisam animar um ao outro no casamento para manter o foco aonde? Aí está o problema. Por que está tendo briga? Por que está tendo diferença? O foco. Paulo ele vai dar uma orientação, ele fala, olha, prosseguimos, vamos como um atleta, rumo a Jesus. O que o atleta faz? Ele é campeão, ele ganha uma medalha, ele sobe ao pódio. Não, simplesmente, não, primeiro ele tem que buscar, treinar, se capacitar. Até na alimentação, né, uma alimentação diferenciada, treinamento, né? Então aqui o autor está dizendo, olha, vocês que têm aí a experiência de vida, a dois, precisam animar um ao outro no casamento para manter o foco na terra prometida, o foco na eternidade. Pai, mãe, casais, o foco é Jesus, o foco é o céu, o foco é a nova Jerusalém, o foco é a vida eterna. Como podemos ajudar uns aos outros? Como eu posso fortalecer a minha esposa? Como ela pode me fortalecer? Por exemplo, a orar e interceder uns pelos outros, podemos tornar mais viva a promessa de que nosso lar definitivo não é aqui na terra. De que a escravidão do pecado está com os dias contados. Você que está me acompanhando aí, né, talvez saiba mais dos que estão aqui na igreja. Eu tenho falado, olha gente, não tire a visão do céu. Se apaixone pelo céu. Além dos relatos que a Bíblia nos diz de como é este céu, né, cria asas da imaginação aí. A Bíblia ela dá alguns relampejos do que é o céu, do que será a vida, a nova Jerusalém. É lindo, é maravilhoso. Imagina as condições de um mundo sem pecado, sem o resultado do pecado. Um mundo sem morte. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo que parente morra, né? E quando alguém morre, realmente dói, não dói? A gente olha para todos vocês, eu olho para todos vocês olham para mim e falam assim, uma hora a senha será
chamada, né? Você vai ter que, mesmo sem querer, levantar a mão. É a minha vez, né? Eu sei que a gente vai cortando para o final da fila, né? Mas a fila tem um fim. Quantas pessoas doentes, né? Quanta tristeza. Até despedida. Eu que tenho filhos que moram longe, tem dia que a saudade bate mesmo. E aí um negão do meu tamanho, a lágrima começa a querer descer dos olhos ali. Tem que mudar o pensamento, mudar o foco do pensamento, fazer alguma coisa. Saudade. Então, nós seremos livres, né? E nós temos que ter esse foco do que é o céu, do que é essa promessa de Deus para cada um de nós. E ao descobrir isso, pregar para as outras pessoas. Ops, já ouviu falar do céu? Já ouviu falar do paraíso que será a terra, sem lágrimas, sem dor, sem morte, sem doença, sem acidente? Quantos acidentes, né? Triste isso. Parece que as pessoas ainda não aprendem com tanto acidente, né? Então, qual é a nossa condição hoje? E é um texto que vocês conhecem. Eu podia convidar vocês a abrir a Bíblia aí comigo, né? Ler Êxodo, capítulo 10, do verso 8 ao verso 11, né? Por exemplo. Eu vou ler até o 10. Diz assim: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse, Faraó falou, vem cá, vamos conversar. Ide, serve ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Faraó pergunta, quem é que vai com vocês? O Arão. O Moisés, quem é que vai com vocês? Moisés vai responder, havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Amém? E aí o Faraó vai fazer a réplica, né? Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças? Vede, pois, tende conosco más intenções. E o Faraó falou assim, olha, ô Moisés, você tinha falado para mim, quando começou a cair as pragas aí, que iriam os homens, né? O verso 11 vai estar explicando, agora você quer levar todo mundo? As mulheres, as crianças? Então olha que interessante, Faraó ele fez uma proposta aqui a Moisés. E quando é que aconteceu essa proposta? Entre a 8ª e a 9ª praga. E aí recapitulando aqui, né, você lembra, o povo de Deus, eles estavam ali no Egito, já passado 400 anos, estavam prestes a ser libertos do cativeiro, e aí em diante da dureza do coração de Faraó, o Senhor começa a enviar pragas, dele pragas. Faraó, ele continua irredutível, dele praga. Faraó continua com o coração endurecido, dele praga. E aí vem a praga dos gafanhotos. Quando chega a praga dos gafanhotos, Faraó chama Moisés, bora, chega aqui, vamos conversar. E ele fez a seguinte proposta. Vocês podem ir, mas deixem aqui no Egito as vossas crianças. Podem ir, deixem apenas as vossas crianças. Faraó sabia que se eles fossem adorar, e as crianças ficassem, viu crianças? Eles certamente teriam que voltar, e assim ele não perderia seus escravos. Faraó sabia o cuidado que o povo de Deus tinha com os seus filhos. Agora, qual foi a resposta de Moisés? Abrem aspas, Moisés fala assim, olha só, Faraó, nós vamos sair sim, mas nós vamos levar conosco nossos filhos, vamos levar as nossas filhas, levar os nossos idosos, vamos levar os animais, nós vamos sair e vamos levar todos e todos, ponto. O que Moisés estava dizendo é que eles não iriam deixar absolutamente ninguém para trás. Ninguém para trás. Agora, olha para mim, você aqui na igreja, você que está em casa, respira aí, para aí, dá uma paradinha aí, para de balançar a rede, o pezinho no sofá, olha para mim. A pergunta que não quer calar, você quer deixar de ser escravo, né? Você quer se livrar desse mundo aqui, né? Esse mundo não está legal, né? Agora, para deixar de ser escravo, para ter a sua liberdade, você deixaria a sua filha, deixaria o seu filho para trás? Sim ou não? Claro que não. Você em casa, deixaria o seu filho ou a sua filha para trás para se libertar desse mundo aqui? Hã? Você que é pai, você que é mãe, abandonaria seu filho e a sua filha? Felizmente, o líder Moisés, ele respondeu com muita determinação a Faraó. Ele disse, nós não vamos deixar ninguém para trás e ponto. Nós,
todos, como uma só família, vamos celebrar ao Senhor, juntos vamos adorar ao Senhor, nós vamos juntos para a terra prometida. Sabe, igreja, sabe você que está em casa? Nós vemos claramente algumas lições importantes para os nossos dias. Mas a realidade é que hoje não é diferente, né? Somos escravos. Estamos como os escravos. Estamos aqui nesse mundo escuro, um mundo cheio de pecado. E pelo mundo estar cheio de pecado, o resultado do pecado, que é a morte, mas antes da morte tem as consequências. A nossa realidade, enfim, é semelhante ao povo de Deus lá no passado. Só que tem uma boa notícia. A boa notícia é que já estamos prestes a ser libertos dessa escravidão do pecado. Está pertinho da gente ser libertado. E a pergunta que surge é, será que vamos deixar para trás os nossos queridos? Será que nós vamos deixar para trás as nossas crianças, adolescentes, jovens, nossos idosos? Os sinais deixados por Jesus, registrado, por exemplo, em Mateus 24, né, já estão praticamente cumpridos. A gente conversa com todo mundo percebe que está acabando. O tempo está acabando. Jesus está retornando, brevemente nós seremos libertos. Quase tudo que temos revelado nas Escrituras como sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus, estão se cumprindo. Ou seja, bem breve, vamos deixar o nosso cativeiro aqui. Já estaremos partindo daqui. Aos poucos vemos a angústia tomando conta da humanidade. E em breve nós temos a convicção que Jesus virá nos libertar e vai nos levar para vivermos com Ele para sempre. Amém? Amém. Se você não acreditasse nisso, você não estaria aqui. Se você não acreditasse nisso, você não estaria assistindo esse vídeo agora. Agora, a grande pergunta continua. Vamos deixar para trás os nossos queridos? Vamos? Quando lemos Hebreus 10, 36 e 37, nós vemos ali, Hebreus 10, verso 36 e 37, diz, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E o verso 37, ele tem ali uma mensagem maravilhosa, né? Uma mensagem de promessa, ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Amém? O que a Bíblia está dizendo é que Jesus virá em breve, breve. Essa é uma verdade absoluta. Essa é uma verdade que a maioria de cristãos e não cristãos acredita. Jesus virá. Quando? Em breve. Todo mundo sabe que os sinais já estão terminando o seu cumprimento. Agora, se sabemos que Jesus virá em breve, tudo o que resta é fazer o quê? Se preparar, irmãos. Fazermos a preparação. O que nos resta é fazermos a preparação para subirmos e vivermos a eternidade com Jesus. O que você precisa fazer diante dessa verdade que breve Jesus virá te buscar é se preparar. Está se preparando? Está se preparando? Sozinho? Ou você está se preparando com a sua família? Essa é uma pergunta séria. Você entende, irmão, irmã, você que está em casa, a gravidade do momento que nós estamos vivendo? Esse momento em que enfrentamos uma batalha, e eu falo uma batalha em todos os sentidos, eu disse, a família está sendo atacada, criação perfeita de Deus sendo destruída. Sem dúvida, isso é uma evidência de que em breve vamos deixar o cativeiro, vamos deixar a escravidão desse planeta chamado Terra. Agora, podemos até ter ainda bons momentos, né? Alguém fala, mas tem pessoas, ou eu mesmo tenho uma vida boa aqui. Podemos até viver bem em família. Podemos até desfrutar de coisas boas. Só que esses momentos cada vez mais estão raros. Porque quando comemoramos alguma coisa boa, alguma coisa má acontece. A verdade é que a maioria das vezes o que temos é preocupação. Se eu perguntar agora aqui, qual dos irmãos, ou quais dos irmãos não tem nenhum tipo de preocupação, eu acho que ninguém levantaria a mão. Se eu perguntar para você que está em casa, você não tem nenhum tipo de preocupação, tenho certeza que você também responderia que sim, tem preocupação. Né? Temos dores,
Eu tenho dor todo quanto é lado, né? Quanto mais o tempo passa. Mas além de dores físicas, nós temos dores sentimentais. Somos magoados, machucados, né? Temos sofrimento. Quem é que não sofre, né? Às vezes sofremos até com coisas alheias, com imagens, com pessoas morrendo. Nós sofremos. E a grande questão é, você está disposto a se preparar juntamente com a sua família para irem juntos para o céu? Você está disposto a se preparar para largar tudo isso e viver num lugar maravilhoso onde nada disso mais vai acontecer? Com a sua família? Está disposto? Você que está em casa, está disposto? Então eu vou fazer uma outra pergunta aqui para vocês. A outra pergunta que devemos fazer hoje é: quem queremos levar para o céu? Quem você quer levar para o céu? Quem iremos preparar para levarmos juntos conosco para o céu? Quando eu estava trabalhando esse tema aqui, como eu disse, não é meu, né, mas eu tive que dar uma modificada, né, da leitura para falar. Eu pensei de cara nos meus filhos. Eu quero levar todos os meus filhos. Meus filhos, eu não vou citar o nome porque eu tenho muitos filhos, senão vai gastar meia hora só do culto, só falando o nome dos meus filhos. Mas vocês, meus filhos, o céu não será o mesmo sem vocês. Não vai ter graça. Se um de vocês ficar, não vai ter graça. Minha mãezinha, o céu não vai ser o mesmo sem a senhora. Né? Minha esposa querida, que está comigo nessa batalha, o céu não tem sentido sem você. Eu fico pensando nos meus primos, fico pensando nos meus tios, fico pensando nos meus amigos, pessoas que eu amo, pessoas que se relacionam comigo, meus irmãos aqui na igreja. O céu não tem sentido sem você. Então a pergunta é essa: quem queremos levar conosco para o céu? A presença de Jesus e as incontáveis vantagens de viver sem as consequências do pecado fazem com que desejamos ainda mais a eternidade. Eu quero o céu, eu quero largar tudo isso tudo aqui. Temos de fato, a pergunta, né? Temos de fato sonhado, desejado a eternidade, onde não teremos mais perdas, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá preocupações, onde não haverá mais doença, lutas. Nós temos sonhado com isso de fato. Eu, ultimamente, como eu tenho pregado isso, eu tenho sonhado com isso, tá? E eu quero ir para lá. Até algumas coisas que eu gosto, eu fico perguntando, será que lá vai dar para mim pescar? Né? Coloquei uma rede na minha sala, por causa das minhas costas. Eu tenho um problema na coluna. Eu fico assim, TV, eu falo, será que lá eu posso colocar uma rede? Né? Lá... Brinque um pouco imaginando o céu, a maravilha. E imagina, né? Tudo que você está vendo de ruim, tudo que você está vendo de errado, todos os acidentes, todas as doenças, todas as mortes, todas as lágrimas do choro, não existe mais. Pega o melhor momento da sua vida e multiplique pela eternidade. Sabe, irmãos, sabe, meus amigos, existe um desejo que precisa tomar totalmente conta do nosso coração. É de que a nossa família também esteja conosco nesse lugar, junto com Cristo. Quero perguntar a você nesse momento, que familiar seu está gerando preocupação? Nesse instante. Você em casa. Qual é o seu familiar que está te dando preocupação? Quem da sua família ainda não aceitou Jesus? Ou quem sabe, né, alguém da sua família que está afastado do caminho do Senhor? Ou que está na igreja, mas está espiritualmente enfraquecido? Quando eu trabalhava isso aqui, a minha lista, eu tive que parar, é grande. Sabe aquela pessoa que você pensa assim, não é julgamento, tá? Mas que você pensa, se Jesus voltasse hoje, sei não, hein? Provavelmente fulano e cicrano, acho que não iria para o céu. Nós estamos vendo o caminho, nós estamos vendo o que ele está fazendo, nós estamos vendo a obra dele. Nós estamos vendo ele dizer não para Jesus, dizer não para a salvação. Ele está falando não, você convida ele, está falando não. E você olha e fala, Senhor, se o Senhor viria hoje sem não, hein? Não posso ter certeza, mas pelo menos dói o meu coração. Meu irmão, o céu não vai ser o mesmo sem você. Minha irmã, o céu não vai ser o mesmo sem você. Crescemos juntos, brincamos juntos. E aí? Conseguiu pensar em um nome ou mais de um nome específico na sua lista? Agora, olha para mim, você que está na igreja, você que está em casa. Existem duas maneiras de ajudar essas pessoas.
Duas maneiras, e não são difíceis. Existem duas maneiras para ajudar essas pessoas, principalmente da nossa família, essas pessoas que nós queremos que estejam no céu. Primeiro, é oferecendo a essa pessoa o melhor do nosso testemunho. Precisamos, de verdade, viver na prática os ensinos de Jesus Cristo. Estou dizendo, viver na prática os ensinos de Jesus Cristo. Que estudamos, que pregamos, que ouvimos. Acredite, irmãos, isso é uma poderosa influência na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Muito mais do que as nossas palavras. Nosso exemplo conta muito mais. Quem sabe tem alguém na sua família que você gostaria de influenciar? Vivendo os princípios bíblicos em nossa vida, na sua vida, pode acreditar. Essas pessoas estarão olhando para você, estarão olhando para mim. Eu disse já em outros temas, né? Talvez a única Bíblia que essas pessoas irão ver é o teu exemplo, é o teu testemunho, é o teu modo de vida. E a segunda coisa que precisamos fazer, orar. Eu estou aqui fruto de orações, de pessoas que eu nem conhecia, e que quando eu retornei para a igreja, eu falei, você não sabe tanto que eu orei para você. Fruto de orações da minha mãezinha, da minha esposa, dos meus filhos. A Vanessa, que eu disse que escreveu o nome, reescreveu o nome no livro da vida, eu sei que ela fez uma campanha de oração. Eu sei que ela escrevia o meu nominho, ou o meu nomão num papelzinho, e colocava lá nas caixinhas de pedido de oração. Eu sei que vocês oram quando nós fazemos aqui o reencontro. Eu sei que vocês pedem, mas precisamos fazer mais. Precisamos orar para que Deus faça uma obra transformadora na vida daquelas pessoas que queremos levar conosco para o céu. Às vezes nós começamos a orar por pessoas e o tempo vai passando 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos, e aí, eu até exagerei 2 anos. O nome começa a apagar da nossa mente. Começa a fugir da nossa mente. Precisamos pedir para que Deus coloque no coração dessas pessoas o interesse pelas coisas espirituais. Tem uma citação que diz, abre aspas, em toda a família onde há pessoas não convertidas, o empenho dos que conhecem ao Senhor deve ser trabalhar com sabedoria por sua conversão. O Senhor certamente abençoará os esforços dos pais, ao procurarem em seu temor e amor salvar as almas de seus familiares. Amém? O Ellen White escreve isso lá no livro E Recebereis Poder, página 132. Terceiro ponto, irmãos, indo para o final, é a importância de dedicar tempo para a oração. Temos algo especial que Deus deseja fazer por meio de nós. Por isso a mensagem que nós estamos pregando, né? As 3 mensagens angélicas, por exemplo, é uma mensagem individual para cada um de nós, como os mensageiros do Senhor, e uma mensagem coletiva para a igreja pregar as 3 mensagens. Então nós temos missões, e uma é esta de estar orando. Deus quer nos usar, e Deus tem você e eu para poder ajudar esses que agora não estão se preparando para irem ao céu. São pessoas que estão vivendo de maneira displicente, totalmente despreocupada com a volta de Jesus. E por meio de nós, você que está em casa, por meio de nós, Deus vai tocar a vida dessas pessoas. Precisamos dedicar tempo diário. Diário é todo dia de oração para clamar, para interceder a Deus, pedindo misericórdia por essas pessoas. Afinal, quando eu perguntei para vocês, para ter essa liberdade, para escapar da escravidão e ir para o céu, você seria capaz de deixar o seu filho, a sua filha? Todo mundo falou que não. Eu perguntei quem você gostaria de levar para o céu. Eu tenho certeza que na sua mente apareceu muitas pessoas. E agora o autor está dizendo aqui. Não é sacrifício. 2 coisas que você pode fazer. Seu testemunho, exemplo, sendo um seguidor fiel da palavra de Deus, e orando, clamando, intercedendo a Deus, pedindo misericórdia por essas pessoas. Se nós estamos, de fato, querendo tocar o coração dessas pessoas, precisamos das 2 coisas que eu já citei.
Testemunhar, que é dar exemplo. E que por muitas vezes o testemunhar é sem palavras, né? Como? Sendo mansos, humildes, compreensivos, ok? E também orando de maneira incessante por essas pessoas. Se nós, irmãos, olha para mim de novo, você que está em casa, se nós, isso vai doer, viu? Orássemos tanto quanto falamos sobre oração, a nossa experiência seria diferente. Por vezes nós pregamos sobre oração, falamos sobre oração, mas não temos uma vida de oração. Com certeza, se dedicássemos mais tempo em oração, a realidade seria diferente. E às vezes eu vejo pessoas que não é cristão. Ontem, assistindo uma reportagem, um determinado deputado, ele falando como é que era a vida dele, ele falou, eu tiro 5 minutos para meditar, fazer uma reflexão mental sobre o meu dia anterior, das coisas que eu fiz, o que eu deveria fazer, o que eu não fiz, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, uma meditação espiritual, leitura da Bíblia. E quando ele começou a citar o livro que ele estava lendo, eu falei, grande conflito. Ele estava falando ali das pessoas, né, o que ele estava lendo, meditando, das pessoas que foram queimadas em fogueiras, né, que foram perseguidas. Eu falei, está lendo o grande conflito. E oração, e ele fala que aquilo é diário. E ele não é um adventista do 7º dia, por exemplo. Fiquei olhando, falei... Então, se dedicássemos mais tempo à oração, tenho certeza também, posso falar certeza, a realidade seria diferente. Por isso, repito, mais uma vez, se queremos que as pessoas da nossa família estejam conosco no céu, precisamos viver o que pregamos. Isso é testemunho. E orar incessantemente por essas pessoas. Sabe qual é a notícia boa, maravilhosa que nós temos? Hoje, nós temos um canal aberto. Hoje, ainda, temos um canal aberto entre nós e o regente do universo. Mas tem uma notícia ruim também. Infelizmente, nós temos negligenciado o nosso contato com ele. É como se ele tivesse falado assim, ó, eu te dou meu WhatsApp, rapaz, eu te dou o meu número, você pode ligar para mim a hora que você quiser. Qualquer problema, seja qual for a situação. Qual é a hora, Senhor? Qualquer hora. O maioral, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, Ele passou o número do WhatsApp para você e fala, pode me procurar. Fala comigo a hora que você quiser. E nós temos negligenciado esse canal aberto com Deus. Infelizmente, muitas vezes, né, esquecemos de acessar esse canal e interceder por nossos queridos. Deus pode tocar o coração dessa pessoa se pedirmos, insistirmos e suplicarmos. Como assim? Onde você tem base bíblica para isso? Tiago, capítulo 6, verso 16, né? Ele vai dizer, a última parte ali, diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E justo aqui não é uma pessoa que não peca, uma pessoa que não faz nada de errado. Justo nesse contexto é aquele que já entregou a sua vida ao Senhor, Jesus Cristo. Se você já entregou a sua vida a Jesus, minha irmã, meu irmão, você está incluído aqui. Você é considerado como uma pessoa justa. E você pode agora interceder por aqueles que ainda não tomaram a decisão. Deus pode sensibilizar os olhos, a vida dos nossos familiares, aqueles que ainda não conseguem ver, enxergar a beleza do plano da salvação oferecido por Jesus Cristo. Tem muita gente ainda que não entendeu, que não abriram os olhos para enxergar a beleza que você, que já entregou a sua vida a Jesus, consegue contemplar pelos olhos da fé. Deus pode trabalhar no coração deles de maneira tão intensa que eles passarão a desejar também, junto com você, essa salvação. Quero falar mais uma citação. Quando o Espírito do Senhor opera no coração dos pais, suas orações e lágrimas subirão até a presença de Deus. E eles suplicarão fervorosamente e receberão graça e sabedoria do céu e serão capazes de trabalhar para os seus filhos não convertidos. Amém? O Ellen White, recebereis o poder, página 136. Ela está dizendo, querido pai, querida mãe,
quando você ora de maneira fervorosa, a sua oração, as suas lágrimas, a sua dor chega até Deus e Ele te capacita para você trabalhar em prol dos seus filhos. Que mensagem extraordinária, né? Que a profetisa Ellen White está nos transmitindo. Quando os pais oram pelos seus filhos, eles são habilitados a se preparar para o céu. Claro, irmãos, eu sei que está passando uma coisinha na cabeça de vocês. Claro, a escolha depende de cada filho. A decisão final é do filho. Mas por meio de nossas orações, eles podem ser influenciados. Pelo seu testemunho, seu exemplo de vida, eles podem ser influenciados. Por isso, eu quero fazer uma proposta para a igreja e para você que está em casa agora. Eu sei que quando eu falei da lista, né, você deve ter criado uma lista, às vezes com 1, 2, 10 pessoas, eu não sei, a minha é enorme. Tá? Eu quero fazer uma proposta para a igreja. Assim como está, você em casa, como está? Que você feche os seus olhos e dirija agora uma oração silenciosa. Ou se você não consegue orar em silêncio, pode ser uma oração sua falada também. Vai lembrando os nomes das pessoas que você quer que vai para o céu com você. Quem você quer levar para o céu? Quem não pode ficar de jeito nenhum? Quais são as pessoas que você quer com você diante de Jesus Cristo? Usar a palavra da gíria, curtindo o céu, curtindo a Nova Jerusalém. Faça uma meditação agora. Enquanto você ora, eu vou estar orando por um grupo específico de pessoas. Enquanto você ora por aqueles que você gostaria que estivessem no céu com você, eu quero orar pelos responsáveis, pela espiritualidade da família, os sacerdotes do lar. Em cada lar deve ter um líder espiritual. Pode ser que na sua casa, por motivo de ausência, o seu marido não seja o líder espiritual. Pode ser que a mãe seja a líder. Então, enquanto você ora por aqueles que você quer que esteja com você no céu, eu quero orar de maneira específica para os sacerdotes do lar, seja homem e seja mulher. Orem. E eu oro com vocês dizendo, Senhor Deus, queremos pedir por aqueles que são sacerdotes do lar, Senhor. Aqueles que são responsáveis pela espiritualidade na família, Senhor. Pai querido, dê ânimo, coragem para que possam levar adiante a tarefa de instruir, de educar e, sobretudo, a tarefa de conduzir espiritualmente todos os que estão debaixo da sua responsabilidade, Senhor. Pai querido, colocamos nesse momento cada sacerdote do lar em tuas mãos. Pedimos a tua bênção e tua unção e fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu sei que esse tipo de oração passaria de 1 hora. Mas isso marca o compromisso de cada um de nós. Cada um que está em casa também faz diante do Senhor, reconhecendo que Ele pode tocar o coração ou os corações daquelas pessoas que nós amamos e que não queremos deixar para trás. Que queremos que ela esteja conosco nas mansões celestiais para toda a eternidade. Vamos ficar em pé e cantar o hino. Fé é a vitória. Amém? Fé é a vitória. Enquanto isso, eu quero encerrar com os amigos que estão em casa. Pedir para o irmão ir ali para fechar. Muito obrigado você que acompanhou aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Boa Vista. Um abraço de todos os irmãos. Ore por nós. Nós estaremos orando por vocês também. Pense nisso, um forte abraço e que Deus abençoe a todos.